No mês de junho nós temos a Semana Mundial do Meio Ambiente e por isso a gente achou muito justo fazer um fato ou fake em homenagem a essa semana. Bom, eu aposto que vocês lembram que em 2019, 2020, 2021 a gente ouviu muitas notícias sobre o desmatamento da Amazônia. Possivelmente vocês também lembram sobre aquele dia que virou noite em São Paulo e disseram que isso tinha a ver com desmatamento, não é mesmo? Nesse momento estamos vivendo uma das piores crises hídricas do país. E será que isso também pode ter a ver com desmatamento? Mas calma, eu tô meio confusa. Será mesmo que o desmatamento que acontece lá na Amazônia, no norte do país, pode afetar a gente aqui no Sudeste? Não é muito longe, não? Fiquem tranquilos que hoje vamos tirar tudo isso a limpo e explicar para você o que é fato ou fake nessa questão do desmatamento da Amazônia. Vamos lá? Bom, começando pelo básico, o que é desmatamento afinal? O desmatamento nada mais é do que a retirada total ou parcial da cobertura vegetal de uma região. A gente ouve muito falar do desmatamento na Amazônia aqui no Brasil, mas existem diversas outras regiões do nosso país sofrendo com esse problema. O Cerrado, um bioma importantíssimo que a gente tem, também passa por isso. Temos que lembrar que o desmatamento acontece para que a gente geralmente utilize alguma coisa, algum elemento que tenha naquela região que tenha um valor econômico para nós. Isso não é de agora, a gente tem que lembrar que isso acontece, por exemplo, desde que os portugueses chegaram aqui no Brasil e extraíram o pau-brasil para uso da madeira e do pigmento vermelho e quase levaram essa espécie à extinção. Hoje em dia o desmatamento da Amazônia acontece para a extração de madeira, mas também para livrar espaço para o plantio de soja e criação de gado, o que é conhecido como o arco do desmatamento, e muitas vezes esse desmatamento acontece de maneira ilegal. Bom, mas agora que a gente já sabe um pouquinho sobre o desmatamento, vamos falar sobre a importância das árvores para a nossa existência e para o nosso planeta? Vocês já devem saber que as plantas realizam um processo de fotossíntese, onde elas absorvem o gás carbônico e liberam oxigênio para a nossa atmosfera. Mas imagina só que todas essas árvores guardam uma reserva enorme de gás carbônico dentro delas. Ao desmatar, se derrubarmos essas árvores pela raiz, o que não é o corte apropriado, elas liberam toda essa quantidade de gás carbônico na atmosfera. Mesmo quando o corte acontece de maneira adequada, é muito comum que depois disso se coloque fogo na região para deixar o terreno limpo. Processo que também contribui com a liberação de gases do efeito estufa, que em excesso são extremamente prejudiciais para o nosso planeta. Sem contar que as árvores têm um importante poder regulatório da biodiversidade do nosso planeta. Ao desmatá-las, nós colocamos em risco não só a nossa flora, mas também a nossa fauna. Bom, tá bom, mas agora o que isso tem a ver com a crise hídrica? Um processo muito importante que as plantas fazem e que muitos não sabem é a transpiração. E a transpiração das plantas gera um fenômeno que a gente conhece como rios voadores. Os rios voadores são cursos de água atmosférica, ou seja, uma massa de ar que carrega muita água, e muitas vezes em forma de nuvem, que são levadas pelo vento. E olha só que incrível, essas correntes de ar invisíveis que vêm lá da bacia amazônica carregam a umidade para as regiões centro-oeste, sudeste e sul do nosso país. Essa umidade nas condições meteorológicas favoráveis se transforma em chuva. E essa quantidade invisível de água que pode vir é muito grande. Além da própria transpiração, a floresta amazônica também consegue absorver a umidade que vem do oceano e transformar essa umidade em vapor. Agora imagina só que todo esse vapor que a gente falou vai ser carregado pelas massas de ar, que quando encontrarem montanhas como a Cordilheira dos Andes, vai se precipitar, transformando-se em chuva. Mais uma parte continua nos chamados rios voadores e segue em direção à região centro-oeste, sudeste e sul do nosso país. Portanto, quando a gente desmata desenfreadamente, a gente perde todo esse benefício que as árvores nos garantem com a umidade e com as chuvas. Então, a resposta é sim. O desmatamento tem sim a ver com essa crise hídrica que já nos acompanha há muitos anos, não é? É claro que existem muitos outros fatores relacionados com isso, mas o desmatamento é um deles, com certeza. Agora uma última dúvida. Será que aquele dia que virou noite em São Paulo, aquilo lá era mesmo fumaça da Amazônia? Bom, os estudos mostraram que aquele fenômeno pode ter acontecido por uma combinação de desmatamento de diversas regiões, não só do Brasil, como na Amazônia e no Cerrado, mas também em países como Bolívia e Paraguai.
Assim, as partículas densas de fumaça que vieram em direção à região sudeste se encontraram com uma massa de ar frio que vinha da região sul do país, o que levou ao escurecimento do dia. E aquela fumaça que a gente pôde ver em São Paulo, que muitos chamaram de fog. Ainda não há um consenso sobre qual é a parcela da contribuição do desmatamento nesse fenômeno, mas os cientistas apontam que sim, tem alguma relação, mas é claro que são precisos mais estudos para comprovar isso. Bom, com esse vídeo de hoje a gente quis mostrar um pouquinho para vocês da importância das nossas florestas, não só para a gente, seres humanos, mas para a saúde de todo o planeta e de todas as espécies que aqui habitam. O fato é que o desmatamento é um mal do século. E fake é dizer que ele não está aumentando com o passar dos anos e que ele não gera nenhum problema para nós. Mas é muito importante lembrar que a gente pode fazer alguma coisa contra isso e a nossa parte para alterar esse cenário. E uma das coisas que a gente pode fazer é não cair em fake news e não compartilhar fake news. Não compartilhar uma informação que a gente não tem certeza se está correta antes de pesquisar. E assim juntos a gente pode ir mudando as coisas, mudando consciência.